Olá, meu nome é Lucas Januário, né? Eu sou orientando da professora Maristela Santos, né? Sou aluno do MECAI, né? E esse basicamente é a minha proposta aqui de resumo expandido para o WMECAI desse ano. Então, basicamente, o modelo de otimização matemática para redução de custos logísticos e distribuição. A motivação do problema é que basicamente é um problema real de uma operadora de cartão de crédito. A cadeia de suprimento de cartões é bastante complexa, né? Existe uma dificuldade em de produzir, escoar e distribuir aquele cartão para os clientes, né? A capilaridade de entrega aqui, né? A quantidade de municípios diferentes que a gente entrega basicamente dá uma abrangência de 100% do território nacional, então não é um problema trivial. Na dissertação de mestrado, né, esse problema que eu vou mostrar aqui, ele está mais vinculado ali ao início da dissertação, né? Então, basicamente lá eu falo de uma parte de um modelo de produção, um modelo depois, né, um modelo de distribuição, os dois não necessariamente são integrados. E aí, num segundo momento na dissertação, eu falo desse modelo integrado, né? Então, o que eu vou basicamente passar aqui é a parte do primeiro problema, né, e mais a parte de distribuição para dar uma ideia do que a gente está fazendo ali na dissertação. Para fazer esse trabalho, né, o trabalho desse tipo, dessa natureza, eu tive que olhar aqui dois artigos, até olhei mais, mas teve dois artigos do professor Leandro que fala basicamente da alocação aqui de basicamente entre produção e distribuição, e o outro é um problema de distribuição que tem total sinergia com o que eu estou fazendo, né? Então, são dois artigos super relevantes, um de 2016, outro de 2018, ambos do professor aqui, Leandro, né? É, falando do modelo matemático, o modelo ele consiste em integrar um cartão de crédito, né? E ele parte do pressuposto que ele já foi produzido, ou seja, o problema de produção não vai ser abordado nesse resumo expandido. E aí a gente tem que entregar aquele cartão para o cliente final, numa determinada região geográfica. A gente vai até o máximo aqui da demanda desdobrada em região geográfica. Primeiro é que esse problema eu preciso escolher qual que é o operador que vai tirar de uma gráfica e entregar nessa região, né? Então eu preciso escolher o operador. Aquele operador tem diversos tipos de serviço, né? Então ele pode ter um serviço comum, que a gente chama de BAL, tem uma entrega prioritária, né, que é de clientes basicamente premium, e uma entrega crítica, que é de clientes que estão super atritados, ou clientes sofreram fraude, né, e precisam muito rapidamente daquele cartão ali. Aí, né, uma vez que a gente vai decidir o operador, a gente precisa garantir que o conjunto de operadores, quando a gente olhar o todo, a gente vai ter aqui o maior SLA, né? SLA é basicamente o nível de serviço, o Service Level Agreement aqui, né? Então, eu preciso ter o melhor nível de serviço. Todos os operadores estão fadados a ter um percentual de insucesso em suas entregas. A gente quer garantir, e cada operador para cada região tem um insucesso diferente. A gente quer garantir o menor insucesso global também. Também eu preciso garantir aqui para o fornecedor um volume mínimo, né, para ele atuar, até para a operação fazer sentido. Não faz o menor sentido, por exemplo, uma região eu pedir para aquele operador entregar um ou dois cartões, né, financeiramente não vale a pena para ele. Então a gente tem um volume mínimo aqui para entregar, 10 mil cartões, 5 mil, né, para aquilo fazer sentido. E também, se aquele fornecedor ele foi escolhido, então então eu vou ter também um mínimo de fornecedores para uma determinada região, né? Eu não vou ter nem 10 e nem um só, né? Mas eu vou ter uma quantidade aqui de fornecedores para aquela região. Um ponto para falar também, assim como todas as empresas, a gente tem uma restrição orçamentária a ser cumprida, né? E também essa restrição orçamentária é uma restrição aqui do modelo. Então, falando do modelo, né, a gente tem os conjuntos de operadores, regiões geográficas e de serviços prestados. Os parâmetros, basicamente, é a demanda, né, que a gente precisa cumprir, o custo daquele operador naquela região e o custo daquele serviço, o percentual de insucesso, né, exatamente do operador naquela região, naquele serviço, aqui um histórico de 3 meses, o SLA daquele operador também, né, um histórico de 3 meses, e
o peso, esse daqui é um peso da função objetivo, então no início eu não estou fazendo uma otimização multi-objetivo, então eu estou definindo um determinado peso aqui na função objetivo entre o índice de sucesso e o SLA, né? Ele vai definir aqui para mim o que vai ser melhor, ou aquilo que ele vai dar um peso maior. Então, eu tenho o sucesso máximo, né, como a gente falou, o SLA mínimo ponderado global, o gasto máximo orçamentário, o volume mínimo e a quantidade máxima de operadores para aquela região e serviço S, né. O modelo é esse, né, então essa é a função objetivo. Então, basicamente, minimizar o peso vezes o insucesso menos menos o peso vezes o SLA. Aí a primeira restrição, ele fala justamente de garantir um insucesso máximo aqui global. A segunda, ela fala de garantir o SLA mínimo, né? Então, minimamente eu vou ter aquele SLA global. O 4, ele fala do balanceamento da demanda, né? Então, tudo que eu alocar tem que ser igual à demanda original. O 5 ele fala justamente da restrição orçamentária, né? Então, tudo que eu gastar aqui, eu vou ter um teto, né, para gastar. O 6 ele fala justamente, é uma restrição para a gente vincular a variável binária, que depois eu uso para a gente contar quantos operadores tem naquela mesorregião. Então, a quantidade que eu decidi produzir, quando eu fizer isso, ele vai escolher um dos operadores, né? Quando eu decidir produzir, não, quando eu decidir alocar aquela demanda, ele vai alocar para um dos operadores, né? O 7 ele fala justamente da restrição de volume mínimo e o 8 fala justamente da restrição de quantidade máxima de fornecedores para uma mesorregião e serviço, né? Uma das simulações que a gente fez aqui foi bastante útil, foi simular quanto que é aquele parâmetro PP, né, o que seria aqui o ideal para a nossa operação. Então, para diversos parâmetros PP aqui, né, que é justamente aquele peso da função objetivo, eu tenho um SLA, ótimo, um gasto orçamentário, né, que também saiu como output, e também um percentual aqui, que é o percentual de insucesso. O que a gente viu aqui, ó, é que quando a gente tem um SLA acima de 95,5, basicamente eu tenho um gasto aqui de 263 milhões nessa operação. E um percentual de insucesso que cresce, né, de 2,8 até 9,3, né? O que acontece, né? A gente viu que o melhor, pensando conhecendo mais a operação, né, lá distribuição de cartões, o melhor a melhor escolha seria o peso de 0,7, né? Onde a gente não tem um SLA tão bom, mas ele é até relativamente próximo a um SLA bom. Tem um índice que seria em torno de 95%. A gente tem um índice de sucesso baixo e tem basicamente 3 milhões aqui de delta entre os demais cenários com SLA maior e esse cenário escolhido, né? Então esse foi o melhor. Quando a gente vai por esse último cenário, até tem um índice bem baixo aqui de insucesso, mas um SLA bastante inaceitável, né? Então esse daqui é o melhor, né? Basicamente um custo aqui próximo, diria 2, né? 2 milhões na verdade, menor que os demais. Aí o que a gente fez? Uma vez que a gente definiu esse cenário como baseline, né, com 2,4 de insucesso e 94% de SLA, a gente fez uma sensibilização da SLA. E se o SLA fosse 95%? Lembrando que isso não tem no gráfico anterior, né? E a gente fosse aumentando de meio e meio, o que ia acontecer, né? E aqui a gente tem basicamente o delta entre o nosso cenário escolhido e os cenários subsequentes. Então, tive aqui que por 800 mil a mais a gente já tem um SLA bastante bom, de 95%. Aumenta em 0,1, né, o insucesso e ao gasto, como a gente falou, de 800 mil, né? E esse foi justamente um cenário que é bastante atraente para a gente. Todos os cenários a mais, ele já tem um delta de 2 milhões entre o cenário base, né? Então, não melhora o tanto a SLA, a parte de insucesso também a gente prejudica, até porque os operadores que têm melhores SLA, eles também têm maior insucesso, né? Uma característica. Então, o cenário que a gente acha mais palpável aqui é justamente esse de 2,5 e 95. Acho que o principal que a gente pode tirar aqui
que são cenários bastante estratégicos quando a gente vê justamente para um planejamento anual, e eles não teriam, não poderiam ter sido feitos se a gente não usasse essas técnicas avançadas de pesquisa operacional, né? A gente usa também um pouco de ciência de dados lá na própria dissertação, né? Quando a gente fala de clusterização, e que corrobora ainda mais a importância da utilização desses modelos para decisões estratégicas da empresa. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pelo espaço e agradeço aí aquelas pessoas que viram o meu resumo expandido. Até mais.